O salão estava deslumbrante. Cada detalhe havia sido pensado com obsessão. Arranjos de flores brancas e douradas decoravam o caminho até o altar, formando um corredor quase perfeito. As cadeiras alinhadas milimetricamente, os talheres brilhando sobre as mesas ao fundo, e um perfume suave de lírios pairava no ar. Era o tipo de ambiente que não aceitava erros. E, principalmente, não aceitava improvisos. Os convidados já estavam acomodados, vestidos com elegância, conversando em tons baixos, admirando o luxo ao redor. Alguns tiravam fotos discretas, outros apenas observavam, impressionados com o nível daquele evento. Não era só um casamento. Era uma demonstração de status, de poder, de controle. A música instrumental começou a subir levemente. Todos se viraram. No topo da escadaria, ela apareceu. A noiva. O vestido era impecável, branco puro, com detalhes bordados à mão que reluziam sob a luz dos lustres. O véu caía com perfeição, e cada passo dela parecia ensaiado. Mas havia algo além da beleza. Algo no olhar. Ela não estava apenas feliz. Ela estava satisfeita. Como alguém que finalmente colocou tudo exatamente onde queria. Nada podia dar errado. Nada. Enquanto descia lentamente os degraus, observava cada detalhe ao redor. As flores, os convidados, a disposição das cadeiras, tudo sob controle. Até que seu olhar parou. Na terceira fileira. Uma mulher. Negra. Sentada com postura firme, elegante, sem chamar atenção, mas também sem tentar se esconder. Seu vestido era simples em comparação aos demais, não chamativo, sem exageros, mas havia um tipo de sofisticação silenciosa ali. Ela não parecia deslocada. Ela parecia segura de si. E isso, de alguma forma, incomodou. A noiva diminuiu o ritmo dos passos. Seu sorriso vacilou por um segundo. Quem é aquela mulher? Murmurou, inclinando levemente a cabeça em direção a uma das madrinhas. A madrinha olhou discretamente. Não sei. Talvez seja convidada de algum parente. Talvez? A noiva repetiu, com um tom sutil de reprovação. Ela não gostava de talvez. Tudo naquele evento havia sido planejado com antecedência. Lista de convidados revisada. Confirmada. Controlada. Ninguém entrava ali por acaso. Ninguém. E ainda assim, aquela mulher estava ali. Sentada com tranquilidade. Como se pertencesse ao lugar. Como se não devesse satisfação a ninguém. A noiva voltou a olhar diretamente para ela. Algo dentro dela começou a se incomodar de verdade agora. Não era só dúvida. Era julgamento. Na mente dela, aquela presença quebrava a harmonia que ela tanto se esforçou para construir. E ela não permitiria isso. Não no dia dela. Sem avisar ninguém, a noiva mudou completamente o trajeto. Ao invés de seguir até o altar, ela virou e começou a descer os degraus em direção aos convidados. Um burburinho imediato começou a surgir. O que ela está fazendo? Ela não ia direto para o altar? Aconteceu alguma coisa. Os músicos ficaram confusos, diminuindo o volume da música aos poucos. O noivo, lá na frente, franziu a testa. Mas ela não parou. Seus passos eram firmes, determinados, quase frios. Até que chegou à terceira fileira. Parou, bem diante da mulher. O silêncio começou a se espalhar pelo salão, como uma onda. A mulher levantou o olhar devagar. Sem pressa. Sem nervosismo. Apenas presente. As duas se encararam por alguns segundos. Um contraste claro. De um lado, controle, tensão, julgamento. Do outro, calma, segurança. Quase como se aquela situação não fosse nova para ela. A noiva cruzou os braços. Endireitou a postura. E falou, alto o suficiente para quem estivesse por perto ouvir. Você está no lugar errado. Algumas pessoas prenderam a respiração. A mulher inclinou levemente a cabeça, sem perder a compostura. Perdão? Respondeu, com voz tranquila. A noiva deu um pequeno sorriso, mas não era gentil. Era frio. Esse casamento é restrito. Só para convidados. Ela fez uma pausa, olhando de cima a baixo, e eu tenho certeza de que você não deveria estar aqui. Agora, mais pessoas estavam olhando. Os cochichos aumentaram. Mas ninguém interveio. Ninguém queria estragar o momento. Ou contrariar a noiva. A mulher permaneceu sentada por um instante, observando.
analisando, como se estivesse medindo cada palavra que havia acabado de ouvir. Então respondeu: eu fui convidada. Simples. Direto. Sem alteração no tom. A noiva soltou uma leve risada, quase debochada. Duvido muito. O clima mudou. De leve constrangimento para algo mais pesado, mais denso. Algo que já não parecia apenas um mal-entendido. A mulher então ajeitou discretamente as mãos no colo. Respirou fundo. E olhou ao redor. Como se estivesse percebendo quem mais estava ali. Quem estava assistindo. Quem estava em silêncio. E foi nesse momento que, lá no fundo do salão, um dos convidados ficou pálido. Ele estreitou os olhos, tentando confirmar o que estava vendo. E então sussurrou, quase sem voz: não é possível. Porque ele sabia exatamente quem aquela mulher era. O silêncio no salão já não era mais apenas desconfortável. Era pesado, denso, daqueles que fazem até o ar parecer mais difícil de respirar. A noiva ainda estava ali, parada, imponente, com os braços cruzados e o olhar fixo na mulher sentada à sua frente. Esperando que ela se levantasse, que pedisse desculpas, que fosse embora. Mas isso não aconteceu. A mulher permaneceu no mesmo lugar, serena, como se não tivesse sido abalada por nada do que foi dito. E isso começou a irritar ainda mais a noiva. Eu não vou repetir, disse ela, agora com um tom mais firme. Você precisa se retirar. Algumas pessoas desviaram o olhar. Outras observavam, curiosas demais para fingir que não estavam vendo. E, lá no fundo do salão, o homem que havia reconhecido a mulher já não conseguia ficar parado. Ele olhava ao redor, claramente nervoso. Passou a mão no rosto. Deu um passo à frente, depois hesitou. Não pode ser ela, murmurou, quase para si mesmo. Mas era. Ele sabia que era. E, se fosse mesmo quem ele estava pensando, aquilo não era só constrangedor. Era um desastre prestes a acontecer. Enquanto isso, perto do altar, o noivo finalmente decidiu agir. Ele desceu alguns passos, tentando manter a compostura. Amor, o que está acontecendo? Perguntou, em voz mais baixa, tentando não chamar ainda mais atenção. Sem olhar para ele, a noiva respondeu: só estou resolvendo um problema. Problema. A palavra ecoou em alguns ouvidos. O noivo olhou para a mulher sentada. E, por um breve instante, algo em sua expressão mudou. Uma dúvida. Uma sensação estranha de reconhecimento. Mas antes que ele pudesse pensar melhor, a noiva continuou. Ela entrou aqui sem ser convidada. A mulher, ainda sentada, ergueu o olhar para o noivo. Diferente da noiva, ela não parecia tensa, nem acuada. Havia algo firme ali, quase como alguém acostumado a ser testado. Eu não entrei sem convite, disse ela, calmamente. O noivo abriu a boca, prestes a responder. Mas foi interrompido. Com licença. A voz veio do fundo do salão. Todos se viraram. Era o homem que antes havia sussurrado. Agora, ele caminhava rapidamente entre as cadeiras, visivelmente inquieto. Eu acho que houve um engano, disse, olhando diretamente para a noiva. A noiva franziu a testa. Engano? Sim, eu acredito que a senhora. Ele parou. Olhou para a mulher novamente. Engoliu seco. Parecia nervoso demais para alguém que só queria ajudar. A noiva perdeu a paciência. Se você tem algo a dizer, diga logo. O homem respirou fundo. Mas, antes que pudesse continuar, a mulher levantou a mão levemente. Um gesto simples, mas suficiente para fazê-lo parar. Está tudo bem, disse ela, olhando para ele com um leve aceno. Como se estivesse no controle da situação. Como se não precisasse ser defendida. Aquilo confundiu ainda mais o ambiente. A noiva soltou um suspiro impaciente. Isso já passou dos limites. Ela deu um passo à frente. Agora mais próxima. Mais direta. Eu não sei quem você pensa que é, disse, olhando fixamente nos olhos da mulher, mas você não pertence a esse lugar. Algumas pessoas abaixaram a cabeça. Outras começaram a trocar olhares mais sérios. Agora já não parecia apenas uma situação constrangedora. Parecia errado. Mas a mulher não reagiu com raiva. Não levantou a voz. Não se alterou. Ela apenas se levantou. Com calma.
Ajustou discretamente o vestido. E ficou frente a frente com a noiva. Na mesma altura. Sem recuar. Sem desafiar. Mas também, sem se submeter. Você tem certeza disso? Perguntou ela, em um tom baixo, porém firme. A pergunta não soou como dúvida. Soou como aviso. A noiva manteve o olhar. Absoluta. 1 segundo de silêncio. 2. 3. E então, a mulher inclinou levemente a cabeça. Como se tivesse chegado a uma decisão. Entendo. Ela olhou ao redor mais uma vez. Observando cada rosto. Cada reação. Cada silêncio. E então voltou os olhos para a noiva. Mas agora, havia algo diferente. Algo mais sério. Mais frio. Nesse caso, disse ela, pausadamente, acho que você realmente deveria saber quem está tentando expulsar. O coração de alguns convidados disparou. O homem lá atrás fechou os olhos por um segundo, como se já soubesse o que estava por vir. Mas a noiva apenas revirou os olhos. Impaciente. Confiante demais. Isso não importa. E foi exatamente nesse momento que alguém da equipe do evento entrou apressado no salão, com o rosto tenso, procurando por alguém. E quando os olhos dele encontraram a mulher, ele parou imediatamente, endireitou a postura e disse, alto o suficiente para todos ouvirem: Senhora, está tudo pronto. A comitiva da prefeitura já chegou. O silêncio agora era absoluto. O silêncio que tomou conta do salão foi imediato. Pesado. Quase sufocante. As palavras ainda ecoavam no ar. A comitiva da prefeitura já chegou. Alguns convidados se entreolharam. Outros franziram a testa, tentando entender. Prefeitura? Comitiva? O que aquilo tinha a ver com aquele casamento? A noiva, por outro lado, soltou uma leve risada. Curta. Debochada. Isso é alguma piada? Disse, cruzando os braços novamente. Você chamou a prefeitura agora? Ninguém respondeu. O funcionário que havia falado permaneceu imóvel, visivelmente desconfortável. Ele não olhava para a noiva. Seus olhos estavam fixos na mulher. Respeitoso. Quase tenso. Como alguém que sabia exatamente com quem estava lidando. A mulher, por sua vez, manteve a calma. Como desde o início. Ela apenas ajustou discretamente o punho do vestido e perguntou: Eles já estão lá fora? Sim, senhora, respondeu o homem imediatamente. Estão aguardando sua autorização. Senhora. A forma como ele disse aquilo não passou despercebida. Não era um tratamento comum. Não era casual. Era institucional. Formal. E, aos poucos, aquilo começou a cair sobre o salão como uma ficha pesada. Um dos convidados sussurrou: Espera, prefeitura, autorização? Outro respondeu, quase sem voz: Não pode ser. A noiva olhou ao redor, irritada com os cochichos. Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? Mas, dessa vez, ninguém respondeu com segurança. O noivo, que até então estava tentando manter o controle da situação, voltou a olhar para a mulher com mais atenção. Agora, não era só dúvida. Era preocupação. Algo dentro dele começou a se encaixar. Algo que ele já tinha visto antes. Em algum lugar. Em alguma notícia. Em alguma imagem. A mulher então deu um pequeno passo à frente. Não de forma agressiva, mas com presença. E falou, com a mesma calma que parecia inabalável: Eu peço desculpas pela interrupção. A frase confundiu ainda mais. Desculpas. Mas antes que alguém pudesse interpretar, ela continuou: Eu realmente não pretendia causar nenhum desconforto hoje. A noiva revirou os olhos, já perdendo completamente a paciência. Então não cause. Pode ir embora. Dessa vez, algumas pessoas reagiram com mais força. Um leve não foi ouvido entre os convidados. Alguém levou a mão à boca. O homem que havia tentado intervir antes fechou os olhos, como se já previsse o impacto daquelas palavras. Mas a mulher não se abalou. Ela apenas olhou diretamente para a noiva. Sem raiva. Sem pressa. Eu iria embora, disse ela, se não tivesse sido convidada oficialmente. A noiva deu um passo à frente. Por quem? A pergunta saiu quase como um desafio. Um teste final. Como se estivesse certa de que desmontaria qualquer resposta. E então, a mulher respondeu:
Pela administração da cidade. Silêncio. Total. A noiva piscou, sem entender. Isso não faz sentido nenhum. Mas fazia. E agora, começava a fazer para todos. O noivo passou a mão pelo rosto, claramente tenso. Espera. Você. Ele deu um passo mais próximo. O suficiente para ver melhor o rosto dela. E então, seus olhos se arregalaram. Não. Um sussurro, quase imperceptível, mas carregado de choque. Não pode ser. A noiva virou para ele, irritada. O quê? Mas ele não respondeu. Ele não conseguia. Seus olhos continuavam fixos nela. Agora com um misto de incredulidade e medo. Porque ele tinha certeza absoluta. Ele já tinha visto aquele rosto antes. Em entrevistas. Em eventos oficiais. Em campanhas. E então, finalmente, quase sem voz, ele disse: Você é. Antes que ele completasse, o som de portas se abrindo interrompeu tudo. Todos olharam para a entrada do salão. Homens de terno. Assessores. Seguranças. Entrando com postura firme. Organizada. E, no meio deles, um brasão. Oficial. Inconfundível. Agora não havia mais dúvida. O salão inteiro entendeu ao mesmo tempo. A mulher não era apenas uma convidada. Ela não estava ali por acaso. E, definitivamente, ela não era alguém que pudesse ser expulsa. A noiva deu um passo para trás. Pela primeira vez, seu rosto perdeu a confiança. O que é isso? E então, um dos assessores se aproximou, olhando diretamente para a mulher, e falou, com respeito absoluto: Prefeita, está tudo pronto para sua fala. Prefeita. A palavra caiu como um trovão. A palavra ainda ecoava no salão. Prefeita. Não como um boato. Não como suposição. Mas como um fato. Visível. Inquestionável. O ambiente que antes estava cheio de cochichos, agora estava em completo silêncio. Ninguém se movia. Ninguém ousava falar. Todos os olhares estavam presos nela. Na mulher que, até poucos minutos atrás, estava sentada calmamente na terceira fileira, sendo tratada como intrusa. A noiva piscou algumas vezes, como se tentasse processar, reorganizar, negar. Prefeita. Repetiu, quase sem voz. Seus olhos correram rapidamente pelo salão. Os assessores, os seguranças, o brasão, o comportamento das pessoas ao redor. Tudo começou a fazer sentido. E, ao mesmo tempo, tudo começou a desmoronar. O noivo passou a mão pelo rosto novamente, agora claramente abalado. Eu sabia, murmurou, baixo. Eu já tinha visto ela. Mas agora já não importava. Porque todos sabiam. E, pior, todos tinham visto o que aconteceu antes. A noiva engoliu seco. Sua postura, antes rígida e dominante, começou a ceder. Os braços descruzaram. Os ombros relaxaram, não por escolha, mas por falta de controle. Ela deu um pequeno passo à frente. Hesitante. Eu não sabia, começou. A frase saiu fraca. Vazia. A prefeita observava em silêncio. Sem interromper. Sem pressionar. Mas também, sem suavizar nada. Eu pensei que, a noiva tentou continuar, mas a voz falhou. Pela primeira vez naquele dia, ela não tinha o controle da situação. Os convidados começaram a trocar olhares. Agora não mais de curiosidade, mas de julgamento. Alguns balançavam a cabeça discretamente. Outros evitavam até olhar diretamente para a noiva. O peso social havia virado. Completamente. A noiva tentou se recompor. Endireitou o vestido. Forçou um sorriso que não se sustentava. Me desculpe, deve ter havido um mal-entendido, disse, tentando recuperar um pouco de dignidade. A senhora é muito bem-vinda. Silêncio. A prefeita inclinou levemente a cabeça, observando, avaliando, como se estivesse pesando cada palavra. Um mal-entendido? Repetiu, com calma. Não havia ironia no tom. Mas também não havia aceitação. A noiva respirou fundo, agora visivelmente nervosa. Sim, eu não reconheci, e... Ela parou. Porque percebeu. Percebeu que aquilo não tinha a ver com reconhecimento. E todo mundo ali sabia disso.
A prefeita então deu um passo à frente, diminuindo a distância entre elas. Mas, diferente da noiva antes, não havia invasão. Havia presença. Você não me reconheceu, disse ela, com voz firme, ou você decidiu que eu não pertencia aqui? A pergunta foi direta, precisa, e atravessou o salão inteiro. A noiva não respondeu. Não conseguiu. Seus olhos se encheram de tensão, porque não havia resposta que salvasse aquilo. A prefeita continuou. Porque são coisas muito diferentes. Mais silêncio. Agora ainda mais pesado. Se fosse apenas um erro, ela disse, você teria perguntado. Fez uma breve pausa. Mas você não perguntou. A noiva abaixou o olhar. Você julgou. A palavra caiu seca. Sem grito. Sem drama. Mas com um peso impossível de ignorar. Um dos convidados soltou um suspiro baixo. Alguém ao fundo murmurou um meu Deus. O noivo fechou os olhos por um instante. Constrangido. A noiva tentou falar novamente. Eu não quis. Mas a prefeita levantou levemente a mão. Não de forma agressiva. Apenas o suficiente para interromper. Eu sei exatamente o que você quis. E essa frase encerrou qualquer tentativa de defesa. A noiva ficou em silêncio. Imóvel. Sem reação. Sem saída. A prefeita então olhou ao redor mais uma vez. Para todos. Para o salão. Para o cenário perfeito que agora carregava um peso completamente diferente. E então disse: eu fui convidada para estar aqui hoje não apenas como representante da cidade. Fez uma pausa. Olhou novamente para a noiva. Mas como alguém que acredita que eventos como esse deveriam celebrar união. Outra pausa. Mais longa. Não exclusão. O impacto foi imediato. Agora não era mais só um constrangimento social. Era uma exposição moral. Diante de todos. A noiva sentiu. Todo mundo sentiu. E, pela primeira vez, ninguém estava do lado dela. O silêncio já não era apenas constrangedor. Era acusador. Pesado como uma sentença que ninguém precisava dizer em voz alta. A noiva permaneceu parada. Sem reação. Sem palavras. Como se qualquer tentativa de se defender só fosse piorar tudo. E, naquele momento, era verdade. A prefeita manteve o olhar firme por mais alguns segundos. Depois, lentamente, desviou. Não por fraqueza, mas como alguém que já havia dito o suficiente. Nós podemos resolver o compromisso oficial em outro momento, disse ela, voltando-se para seus assessores. Hoje, claramente não é mais o ambiente adequado. A frase caiu como mais um golpe. Não é mais o ambiente adequado. Aquilo que antes era um evento perfeito, agora era um lugar marcado por vergonha. Um dos assessores assentiu imediatamente. Como preferir, prefeita. Os seguranças começaram a se reorganizar discretamente. A movimentação foi suficiente para quebrar o gelo. E, junto com ela, vieram as reações. Baixas no começo. Sussurradas. Mas rápidas. Você viu isso? Foi horrível. Na frente de todo mundo. Que absurdo. Cada cochicho parecia atingir a noiva como um peso invisível. O controle que ela tanto prezava estava escapando completamente. O noivo respirou fundo, claramente abalado. Olhou para a prefeita. Depois para os convidados. E então, tomou uma decisão. Ele deu alguns passos à frente. Espera, por favor, disse, com a voz mais firme do que antes. A prefeita parou. Virou-se lentamente para ele. Eu sinto muito pelo que aconteceu, continuou ele. De verdade. A sinceridade na voz dele era clara. Diferente do pedido da noiva. Sem tentativa de se justificar. Sem tentar consertar imagem. A prefeita observou por um instante. E fez um leve aceno de cabeça. Eu acredito. Aquilo trouxe um pequeno alívio, mas não resolveu. Não apagava o que já havia sido exposto. O noivo então olhou para a noiva. Esperando. Talvez incentivando. Mas ela continuava ali. Paralisada. Presa entre o orgulho e o peso do erro. Fala alguma coisa. Ele sussurrou, baixo, só para ela. Mas ela não conseguiu. E esse silêncio. Disse tudo. Um dos padrinhos, até então calado, balançou a cabeça e murmurou. Isso não tá certo. Outra madrinha desviou o olhar, claramente desconfortável.
Alguns convidados começaram a se levantar discretamente. Não por desrespeito ao casamento, mas porque já não se sentiam bem ali. O clima tinha mudado completamente. Aquilo não parecia mais uma celebração. Parecia um erro exposto em público. A prefeita então voltou a falar. Eu espero, sinceramente, que esse momento sirva para reflexão. Sua voz não era dura, mas também não era leve. Era firme, responsável. Porque posições sociais, eventos ou aparência, nunca devem ser usados para decidir quem merece respeito. Ninguém respondeu. Porque não havia o que responder. Ela então fez um leve gesto para sua equipe. Vamos. E começou a caminhar em direção à saída. Com a mesma postura de antes. Calma. Digna. Sem pressa. Sem olhar para trás. Mas antes de chegar à porta, ela parou. Por um segundo. Como se tivesse decidido acrescentar algo. Sem se virar completamente, disse. O verdadeiro valor de uma pessoa aparece quando ela acredita que ninguém importante está olhando. E então saiu. A porta se fechou. E, com ela, levou embora qualquer resquício de normalidade daquele casamento. O silêncio que ficou era ainda mais pesado que antes. O noivo ficou imóvel por alguns segundos. Depois olhou ao redor. Metade dos convidados evitava contato visual. A outra metade já não escondia o julgamento. Ele então olhou para a noiva. E, dessa vez, não havia dúvida no olhar dele. Havia decepção. Eu não esperava isso de você, disse, baixo, mas claro. A frase foi simples, mas devastadora. A noiva sentiu. De verdade. Seus olhos começaram a marejar. Mas não havia como voltar atrás. Não ali. Não daquele jeito. O casamento perfeito já não existia mais. A porta já havia se fechado. Mas o impacto ainda estava ali. Espalhado pelo salão. Nos olhares desviados. Nos sussurros que já não eram tão discretos. E, principalmente, no silêncio entre os dois no altar. O noivo ainda encarava a noiva. Não com raiva explosiva. Mas com algo pior. Decepção. Eu não consigo fingir que isso não aconteceu, disse ele, finalmente. A noiva tentou falar. Eu posso explicar. Mas ele balançou a cabeça. Explicar o quê? A pergunta não foi agressiva. Foi direta. Honesta. Você não perguntou quem ela era. Você decidiu quem ela não podia ser. A noiva sentiu o peso da frase. Porque era verdade. Crua. Sem defesa. Ela levou a mão ao rosto, tentando conter as lágrimas. Eu estava nervosa. É o meu casamento. Eu só queria que tudo fosse perfeito. O noivo respondeu, sem elevar a voz. E para isso, alguém precisava ser humilhado? Silêncio. Mais uma vez. Sem resposta. Porque não havia. Alguns convidados começaram a sair. Sem alarde. Sem despedidas. A música já não tocava. As flores agora pareciam apenas decoração vazia. O cenário perfeito tinha perdido sentido. O noivo respirou fundo. Olhou para o altar. Depois, de volta para ela. E tomou sua decisão. Eu não posso começar uma vida com alguém que trata pessoas assim. A noiva congelou. Você não tá falando sério. Mas ele estava. E ela percebeu. No olhar. Na postura. Na firmeza. Casamento não é só festa, continuou ele. É caráter. A palavra ficou no ar. Pesada. Definitiva. Ela deu um passo à frente. Desesperada agora. Por favor, não faz isso. Foi um erro. Mas ele respondeu, com calma. Erros mostram quem a gente é quando acha que ninguém vai nos confrontar. Aquilo a quebrou. De verdade. As lágrimas agora caíam sem controle. Mas já não mudavam nada. Ele tirou lentamente a aliança. Olhou para ela por um segundo. Não com ódio, mas com tristeza. E colocou-o sobre a mesa mais próxima. Eu espero que você aprenda com isso, disse. E então, se virou. Caminhou pelo mesmo corredor que, minutos antes, simbolizava o início de uma nova vida. Agora, era o fim de algo que nem chegou a começar. A porta se abriu. E se fechou novamente. Dessa vez, para ele. A noiva ficou sozinha no centro do salão. O vestido perfeito. O cenário perfeito. E uma realidade completamente diferente da que ela imaginou.
Ninguém se aproximou. Ninguém tentou consolar. Porque todos sabiam o que tinha acontecido ali. Minutos depois, o salão começou a esvaziar. Cadeiras vazias. Mesas intactas. Um casamento que nunca aconteceu. E, do lado de fora, a prefeita entrava no carro oficial. Um dos assessores perguntou, com cuidado: "A senhora está bem?" Ela olhou pela janela por um instante, pensativa, e respondeu: "Estou." Fez uma breve pausa. "Só espero que ela também fique, quando entender o que realmente aconteceu aqui hoje." O carro partiu. E a história terminou. Mas a lição ficou. Porque respeito não depende de cargo, de roupa ou de aparência. Ele aparece ou desaparece nas pequenas decisões que a gente acha que ninguém vai questionar. Se quiser acompanhar mais histórias emocionantes como essa, curta e se inscreva no canal.